Abram em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele e eles querem levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em sua casa. Ela respondeu: não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma. E ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. E ele respondeu: já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse: agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Palavra do Senhor, para que possamos refletir. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos revele a mensagem que Ele quer colocar em nosso coração e que ela fique guardada em nosso coração, para que possa dar frutos na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eu te peço, Senhor, que venha falar através de nós, que venha nos mostrar, que venha falar conosco, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Tu conheces nossas limitações, Senhor. Então eu te peço, supra todas as nossas limitações e necessidades e vem falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos nós, gente, todos nós passamos por aflições, não passamos? Por momentos de aflição? Todo mundo, né? Por problemas, muitas vezes, tão difícil de solução, que a gente, assim, chega a ficar meio desesperada, não é assim? Quem aqui nunca passou por um momento assim? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de passar de enfrentar uma situação assim muito difícil, tão difícil, que muitas vezes a gente chega até a pensar assim: não tem solução para o meu problema. O que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Não tem solução. Eu acredito que todo mundo já passou por essa situação de aflição. Porque isso faz parte da nossa vida. O próprio Jesus diz, né, na palavra dele, que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós sabemos que vamos ter aflições. Não é verdade? Então, veja bem, essa mulher do relato aqui de 2 Reis, ela ficou viúva com 2 filhos e uma dívida que o marido havia feito.
Olha, numa época, gente, em que as mulheres, elas não tinham profissão naquela época. Elas não sabiam nem ler, porque as mulheres não iam para a escola, vocês sabem disso, né? Nessa época aqui do Antigo Testamento, né? As mulheres não aprendiam nem a ler. Algumas tinham o privilégio de ter alguém na família que ensinava elas a ler, mas a maioria não sabia nem mesmo ler e escrever, porque elas não iam para a escola. Elas não tinham profissão. Elas eram criadas para servir na casa. Apenas isso, tá? Então, e para piorar, essa mulher estava nessa situação, gente. Ela não tinha profissão, ela não sabia com o que trabalhar. Ela só cuidava da casa e dos filhos. E para piorar a situação dela, o marido havia deixado uma dívida, né? E os credores a estavam ameaçando de levar seus 2 filhos como escravos para poder fazer o pagamento da dívida, porque naquela época era assim. Quando não tinham o dinheiro para pagar a dívida, eles pegavam alguém da família, né, para ir trabalhar de escravo para pagar essa dívida. Tá? Então, os credores estavam ameaçando ela para poder levar os filhos dela, os 2 filhos. Vocês podem imaginar o desespero dessa mulher? Ela perdeu o marido, tá? Ela perdeu o sustento dela, porque era ele que sustentava a casa. Tá? E agora ela estava prestes a perder os 2 filhos. Vejam a situação que essa mulher estava. Porém, ela não, no meio de tudo isso, de todo esse desespero, de toda essa situação difícil, ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a obediência. E ela não perdeu a atitude. Tá? A experiência dessa mulher, gente, que foi relatado aqui, nos dá várias lições que eu quero passar para vocês. Tá? São lições assim, que foi ministrada no meu coração por Deus. Durante essa semana inteira, Deus ministrou comigo essa palavra. E eu quero hoje passar para vocês essas lições, porque eu acho que é muito útil para nós, para a nossa vida. As lições que a Bíblia nos dá, que a Bíblia nos traz. Tá? Veja bem, Deus havia levantado como profeta naquela região, Eliseu. Então, ele tinha sido levantado por Deus como um profeta naquela região lá onde morava essa mulher. E ele ensinava, principalmente os jovens, né? Os homens mais jovens, eram homens que ele ensinava. E esses homens que ouviam seus ensinamentos, eles eram chamados de discípulos do profeta. O marido dessa mulher tinha sido um deles. Então, ele tinha sido um discípulo de Eliseu. Eliseu conhecia esse homem, ele conhecia o marido dessa mulher. Tá? E essa mulher conhecia o profeta, porque ele era o ensinador do seu marido. Tá? Então, ela conhecia ele, ela sabia que ele era um homem que tinha a vida no altar de Deus. Era um homem de Deus, um homem levantado por Deus. Ela sabia disso. Então, veja bem, por isso, a primeira atitude que ela teve foi buscar ajuda com ele. Quando ela se viu naquela situação de desespero, ela foi buscar ajuda com o homem de Deus. Uma atitude de mulher sábia, tá? Que buscou ajuda com a pessoa certa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com ela. Deus envia pessoas preparadas e Ele as capacita para serem usadas aqui na terra. E nós precisamos aprender a reconhecer essas pessoas. E quando nós precisamos de ajuda ou conselho, nós não devemos cometer o erro de buscar com qualquer um. Tá? Nós não podemos cometer esse erro, gente. Nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra. Tá? Nós sabemos que Deus dá a direção. Então, nós temos que buscar ajuda com a pessoa certa. Tá?
Tá? Não podemos cometer esse erro, tá? Não podemos buscar com qualquer pessoa, porque uma pessoa que não está na presença de Deus, que não tem a vida no altar de Deus, o que ela vai fazer? Por mais amiga que ela seja da gente, por mais amigo que seja uma pessoa assim, vai dar um conselho do próprio entendimento, certo? Vai dar um conselho dos próprios pensamentos. Nunca vai dar um conselho baseado na palavra de Deus. Porque se não tem a vida no altar de Deus, como que vai fazer? Então, vai dar um conselho daquilo que ela pensa. E aí pode cair no erro, pode dar um conselho errado, pode orientar errado e acabar com a pessoa, né? Com a vida da pessoa. Então, veja bem, nós precisamos guardar essa lição, gente, tá? Nós não devemos contar para qualquer pessoa os nossos problemas. Tá? Nós não devemos contar nossos problemas para qualquer pessoa. Nós devemos buscar ajuda com a pessoa certa. E quem que é a pessoa certa? A pessoa certa no céu é Jesus, espiritualmente Jesus. Mas aqui na terra, Ele deixa pessoas certas para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos orientar. São as pessoas que Ele levanta, né? Como pessoas de Deus mesmo, pessoas que têm a vida no altar de Deus, que têm condição de nos orientar baseados na palavra de Deus. Entenderam? Então, vamos guardar essa primeira lição que ela nos deu. Quando ela encontrou o profeta, a primeira coisa que ela falou foi que seu marido era um homem temente a Deus. Tá? Então, veja bem, ela reconheceu que apesar dele ter deixado uma dívida, né, a ser paga por ela, né, deixou uma dívida lá com ela, ele tinha sido fiel a Deus. Ele tinha sido um bom pai, ele tinha sido um bom marido. Tá? Então, o erro que ele cometeu de se endividar não encobriu as qualidades que ele tinha. O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter chegado no profeta e, né, revoltada, ter falado mal do marido, né? Falado, aí, tá vendo? O cara vivia aí, né? Vivia do seu lado, vivia aprendendo com o senhor aí, profeta. Né? Mas se endividou todo e largou para mim. Ela não poderia ter feito isso? Humanamente falando, gente, não seria isso, não, que a gente faria? Será? Provavelmente, né? Provavelmente, né? Mas ela não fez isso. Ela reconheceu diante do profeta que o marido era um homem fiel a Deus, tinha sido um homem fiel a Deus, que apesar dele ter deixado dívida, foi um ocorrido na vida dele, aconteceu, como pode acontecer com qualquer pessoa, né? De fazer dívida, mas isso não encobria as qualidades que o marido dela tinha. Tá? Essa é a segunda lição que ela nos dá. Aprenda a reconhecer as qualidades e virtudes da pessoa, ao invés de olhar apenas os defeitos. Porque a maioria de nós, gente, infelizmente, né, o ser humano tem essa tendência de olhar para as pessoas e enxergar só o lado ruim, né? Olhar os defeitos, acusar, apontar os defeitos, não é? E isso é um erro, além de ser pecado. E é um grande erro. Nós devemos aprender a olhar o lado bom das pessoas, porque todos nós temos defeitos e qualidades. Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Todos nós temos virtudes e defeitos. Então, devemos aprender a valorizar as virtudes das pessoas, as qualidades das pessoas, certo? E os defeitos, se a gente tiver condição de ajudar a pessoa a corrigir, tudo bem. Se não tiver, fica quieto. Não é? Deixa com Deus. Mas não ficar acusando, apontando o dedo. Vocês entenderam? Foi isso que essa mulher fez. Ela valorizou as qualidades do marido dela, e não os defeitos que ele tinha, porque era um ser humano. Tinha defeitos também. Então, vamos aprender essa lição também, tá? Vamos aprender essa segunda lição. Bom? Amém? Num passo de fé, ela se dirigiu ao homem de Deus para pedir um conselho. E olha o que ela fez. Ela foi sincera, gente. Essa foi outro ponto positivo dessa mulher.
Ela foi sincera com o homem de Deus, porque quando ele perguntou o que ela tinha em casa, o que ela falou? Eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de azeite. Ela poderia ter mentido, né? Ela poderia falar, não tenho nada. Não tenho nada. Mas ela falou, não, eu tenho um pouco de azeite. Ela foi sincera com ele. Isso é um ponto positivo, gente. Ela foi obediente. Isso é uma grande virtude numa pessoa de Deus. Sabe, ser obediente. Tudo o que o profeta instruía ela a fazer, ela fez. Ela fez sem questionar, sem ficar perguntando, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas vai adiantar isso? Ai, não vai adiantar isso. O que eu faço? O que eu não faço? Ela não perguntou nada, ela não questionou, ela não indagou, ela simplesmente obedeceu. Tá? Ela confiou que as ordens que o profeta estava dando para ela vinham diretamente de Deus. Porque ela acreditava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ela confiava. Se ele está mandando, é porque Deus falou com ele. E se Deus falou com ele, ele está falando comigo, eu vou obedecer. Vocês entenderam a mensagem que ela deixou para nós aqui? Tá? Ela não sabia o que ia acontecer com a vida dela, quando ele começou a dar ordens para ela. Pensa bem, o que ele falou? Vai para os vizinhos, vai na vizinhança, vai com os amigos e pega vasilhas, pega todas as vasilhas que você puder. Pensa bem a situação. Ela tinha que bater de porta em porta, ela tinha que pedir emprestado vasilhas, sem saber falar por quê, porque ela não sabia o que ia acontecer. Se a pessoa perguntava, mas por que você quer tanta vasilha? Ela não sabia. Porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela teve que, muitas vezes, se humilhar. Provavelmente, muita gente deve ter dado com a porta na cara dela, deve ter dito para ela, não vou te emprestar nada, não, que isso? Que negócio é esse? Vou te emprestar vasilha agora. Vocês estão entendendo? Então, a situação que ela teve que enfrentar para poder obedecer a ordem que o profeta tinha dado para ela. Tá? Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela confiava no Deus que cuida, no Deus que envia providências. Ela tinha que confiar e obedecer. Essa era a função dela. Essa era a parte dela. Queria um milagre? Ela queria um milagre, porque na situação que ela estava, só um milagre para resolver aquela situação. Ela queria um milagre? Queria. Nós queremos um milagre na nossa vida? Quem aqui quer um milagre na vida? É? Sabe qual é a sua parte? Confiar e obedecer. Essa é a parte nossa. Essa era a parte dela, confiar e obedecer. A obediência é a parte que depende de nós para que o milagre aconteça. Vocês sabiam que a obediência atrai a bênção? A obediência atrai a bênção. A nossa parte, gente, é obedecer. Tá? Então, o que ela fez? Ela buscou as vasilhas emprestadas nas vizinhas, mesmo sem saber para que era. Ela apenas obedeceu, ela se moveu. Ela não ficou parada lá esperando o milagre acontecer, como muita gente faz. Ela se moveu. Ela se movimentou. Vocês sabiam que Deus se move com quem se move? Essa é uma frase da Carla Damasceno, viu? Daquela professora de hebraico que a gente segue lá na internet. Ela fala assim, Deus se move com quem se move. E é verdade, gente. Se você ficar parada só, esperando cair do céu, não vai acontecer nada. Toda a história da Bíblia, toda a história dos milagres, nós vemos as pessoas se movendo. Não é verdade? Deus mandou o maná para o povo lá que estava no deserto, né? Ah, ele mandou um pão feitinho, prontinho, assadinho. Mandou quentinho para comer? Não. Não, ele fazia chover lá as sementes do maná. As sementes que brotavam no chão. A pessoa tinha que colher, tinha que se mover.
Porque se ficasse parado dentro da tenda, ia morrer de fome. Então tinha que se mover. Ia colher a semente do maná. Aí ia pôr a semente para secar. Ia moer a semente, fazer farinha e depois fazer o pão. Ou se movia, ou morria de fome. Vocês entenderam? E assim foi tudo. Todas as coisas que Deus faz têm a nossa parte. Ele pode fazer sem a nossa interferência? Pode ou não pode? Pode, porque Ele tem todo o poder. Deus é todo poderoso, mas Ele quer a nossa parte, porque a nossa parte demonstra a nossa fé. Vocês estão entendendo, gente? Tá? Então, veja bem. Ela foi buscar as vasilhas, depois ela entrou na casa dela com os filhos e fechou a porta da sua casa conforme a instrução do profeta. Ela não sabia por quê, mas ela sabia que Deus estava agindo na vida dela. Ela confiava nisso, tá? Veja bem, o momento do milagre, gente, o momento do nosso milagre é sagrado, sabia? Sabe por que o profeta mandou ela fechar a porta da casa? Não era para esconder as coisas. Ele mandou fechar porque aquele momento era entre ela e Deus. Era o momento do milagre, era o momento de Deus agindo na vida dela. E aquele momento era sagrado. Não podia haver interferência. Vocês já imaginaram as vizinhas que emprestaram as vasilhas? A curiosidade. Vocês já imaginaram? Hã? Vocês podem imaginar isso? As vizinhas poderiam ter ido lá para a casa dela, né? E, mas deixa eu ver o que você vai fazer com as minhas vasilhas aí, não é? E havia uma interferência. E Deus não aprova isso. Aquele momento tinha que ser um momento dela, dos filhos e Deus. Então, ela teve que fechar a porta da casa, tá? Ela tinha certeza que Deus ia fazer algo naquele momento, tá? É um momento que Deus se revela, gente. Tá? É um momento entre nós e Deus. O momento do milagre. Então, aquela mulher, ela experimentou o milagre da multiplicação. A partir do quê? A partir de uma botija de azeite que ela tinha. Deus proveu azeite para que ela vendesse depois. Olha, imagina quanto azeite. O azeite naquela época era muito valioso, mas muito valioso mesmo. Hoje em dia é caro o azeite, né? Mas naquela época era valiosíssimo. Tá? Então, o dinheiro que ela ia conseguir com aquele azeite, que ela conseguiu vendendo, ela pôde pagar a dívida que o marido deixou e ainda pôde sustentar a sua casa, seus filhos, até que os filhos tivessem idade para trabalhar. Veja a providência de Deus. O que ela foi buscar com o profeta de Deus? O que ela foi buscar com o homem de Deus? Ela queria solução para quê? Ela pensou em ter muito dinheiro? Não. Ela foi buscar apenas a solução para salvar os filhos dela dos credores. O desespero dela era aquele. Ela estava lutando pelos filhos dela, porque ela sabia que ia perder os filhos. Então, o que ela queria era apenas a solução para que os credores não levassem os filhos dela. Era a luta de uma mãe pelos filhos. Como toda mãe deve lutar pelos seus filhos. Né? Toda mãe deve lutar pelos seus filhos. Hoje em dia nós não temos esse costume, essa coisa horrorosa de estar com uma dívida e levarem nossos filhos para ser vendidos, né, ou trabalhar como escravo. Mas nós podemos perder nossos filhos, não para credores, mas nós podemos perder nossos filhos para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para tantas outras coisas que o mundo oferece. E como mães, devemos lutar pelos nossos filhos. Tá? Como essa mulher lutou. Ela lutou, ela queria apenas a solução para os filhos, mas Deus
que sempre faz muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, providenciou muito mais para ela. Providenciou a solução para que os filhos não fossem levados como escravo. Providenciou a solução para ela pagar a dívida. Providenciou a solução para ela ter sustento até os filhos crescerem. Por que o milagre aconteceu na vida dessa mulher? Muitas vezes nós lemos na Bíblia, né, as histórias dos milagres que aconteceram, que acontece, e aí a gente fala assim, nossa, mas isso aí só aconteceu naquele tempo? Não. Isso acontece hoje também. Tá? Aconteceu na vida dela porque ela confiou e ela obedeceu. Tá? Se nós quisermos milagre na nossa vida, nós devemos confiar e obedecer. O milagre, gente, depende do alcance da nossa fé. Nós não sabemos quantas vasilhas essa mulher conseguiu, porque a Bíblia não relata isso. Tá? O que a Bíblia relata é que quando todas as vasilhas já estavam cheias, o que aconteceu? O azeite parou de jorrar. A fé dela, então, foi alcançada até onde ela tinha. Se ela tivesse levado mais vasilhas do que as que ela levou, o azeite continuaria a jorrar. Vocês estão entendendo? A fé, o milagre, ele depende do alcance da nossa fé. Tá? É isso aí. Tá? Então, veja bem, minhas queridas, aprendam que a nossa fé, ela tem que ser crescente. Tá? Ela precisa se fortalecer em nossa vida espiritual a todo momento. Não pode ficar parada. A nossa fé não pode ser estática. Ela tem que se movimentar, ela tem que ser crescente, ela tem que crescer, a nossa vida espiritual tem que crescer com a nossa fé. Tá? Mas para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos fortalecer as nossas orações. Nós precisamos nos dedicar mais a Deus e ao serviço na obra de Deus. Porque isso faz a nossa fé ser fortalecida e faz a nossa fé crescer. Isso movimenta a nossa fé. Não deixa ela parada. Vocês estão entendendo? A nossa fé, gente, é demonstrada através de nossas atitudes de obediência à palavra de Deus. São as nossas atitudes que Deus vai ver. Não adianta a gente ficar se derramando em palavras apenas. Deus vai ver o interior do nosso coração e as nossas atitudes. É isso que Ele vai observar. E a nossa fé é demonstrada através das nossas atitudes, tá? E as nossas atitudes têm que estar baseadas na obediência à palavra de Deus. O milagre da multiplicação, ele só acontece a partir daquilo que nós oferecemos a Deus. Vocês estão entendendo? Todo mundo quer milagre da multiplicação, não quer? Quando eu falo multiplicação, não estou falando dinheiro, não. Dinheiro também, mas eu estou falando em saúde, em alegria, em paz, em harmonia, em tudo de bom, porque é isso que Deus quer para nós, vida abundante. Mas esse milagre da multiplicação, gente, ele só acontece a partir daquilo que nós oferecemos a Deus. Veja bem, Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes a partir do quê? A partir de alguns pães e alguns peixes que um menino ofereceu a ele. Tá? Um menino que o seguia. Tá? Ofereceu a ele com todo amor. Não é? Chegou para ele com todo amor. Olha, Jesus, eu sei que é pouco. Não vai dar. Era uma multidão de milhares de pessoas que estavam lá para ser alimentada. E ele, inocentemente, com o coração puro,
cheio de amor, chegou com aqueles pãezinhos, aquele peixinho. É isso que eu tenho, eu trouxe para mim, mas eu ofereço. Eu quero dividir. Pensa bem, gente. A partir daqui, o que Jesus falou para ele? Falou, não, vai embora com isso, aí come você, porque isso não serve para nada. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse, isso para mim basta. Porque era dado com amor. Tá? Era dado do coração dele. Tá? E através daquilo ali, Jesus alimentou toda aquela multidão. Através do profeta Elias, nós vemos em outra passagem aqui, né, que Deus multiplicou a farinha e o azeite daquela viúva lá de Serepta. Não é verdade? Vocês lembram dessa história, né? A farinha e o azeite dela. Por quê que Deus fez esse milagre? O que ela fez? O que foi que ela ofereceu? Ela ofereceu o último bolo ou pão que ela fez para ela e para o filho dela. Era só aquilo que ela tinha. E ela ofereceu aquilo lá para o profeta, que estava ali no nome de Deus, amando de Deus. E Deus multiplicou a farinha e o azeite dela. Por quê? Porque ela foi obediente e confiou. Confiou naquilo que o profeta estava falando. Você quer um milagre da multiplicação na sua vida? Quer mesmo? Todo mundo aqui quer ou tem alguém que não quer? Eu quero. Então, pensa um pouquinho. Reflita um pouquinho agora. O que foi que Deus colocou em suas mãos? O que foi que Deus colocou em suas mãos? Pensa. O que Ele colocou em suas mãos? Deus dá a todos nós dons e talentos para que possamos crescer, tanto na vida espiritual como na nossa vida material. Só que Ele só vai dar a bênção da multiplicação nessas áreas da nossa vida a partir do momento que, com confiança e fé, nós entregarmos nas mãos dEle esses talentos, para que Ele nos instrua com sua sabedoria a maneira correta de usar o que Ele colocou em nossas mãos. Faz sentido para você isso? Vocês conseguem compreender isso? Deus dá para nós dons, dá talentos, para que a gente tenha dons espirituais, para que a gente tenha talento para uma profissão, para um trabalho secular, para a gente progredir na vida. Ele dá, é Ele que dá. É só Ele que dá. Tá? Mas a partir do momento que você coloca isso nas mãos de Deus, para que Ele dirija, que você fala, não, mas eu quero que o Senhor me conduza. O que eu faço com isso? Eu quero que o Senhor me conduza nessa área. Eu quero que o Senhor me instrua através do seu Santo Espírito. Eu quero que o Senhor me instrua. O que eu faço nessa área? Pensa bem, gente. Quando a gente faz isso com fé, com confiança, o que vai acontecer? Deus vai agir, tá? Deus vai agir. Veja bem, olhem, em Êxodo, capítulo 14, nós temos o relato da saída do povo hebreu do Egito, não é? Sob a liderança de Moisés. Todo mundo conhece a história, tá? Vemos ali que eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, tinham que atravessar aquele mar para chegar no outro lado, e o mar estava ali. E aí eles olharam para trás, e o que eles viram? O exército do faraó, que estava perseguindo eles, atrás. Eles não tinham saída, gente. Eles estavam rodeados de montanha, eles não tinham saída. Eles chegaram naquele ponto assim, o que eu faço? Qual a solução? Estou perdido, não tem solução.
O que eles começaram a fazer? Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram até mesmo a humilhar Moisés, né? Veja bem, eles ficaram desesperados. Começaram a acusar Moisés de ter levado eles lá para o deserto para morrerem lá, ao invés de ter deixado no Egito. Se arrependeram, queriam voltar para o Egito, tá? Voltar a ser escravo. Veja bem, gente, Moisés ficou desesperado com aquela situação. Vocês acham que ele não ficou? Ele ficou desesperado. Ele estava conduzindo 3.000 pessoas. Ele era o líder que Deus havia levantado. E ele não sabia o que fazer também. Ele chegou naquele ponto de falar, mas o que eu faço, meu Deus, agora? O que eu faço? Qual a saída? Ele clamou a Deus e perguntou. Buscou ajuda com o único que poderia ajudá-lo. Tá? Aquele que tem o controle de tudo e de todos. Porém, Moisés tinha que fazer a parte dele. Aí Deus disse assim para Moisés, Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Vai, Moisés. O que é que você tem nas suas mãos? Deus poderia ter feito um milagre do mar se abrir sem nada, sem precisar de nada? Poderia. Mas Moisés tinha que fazer a parte dele. Então Deus disse para Moisés, Moisés, o que você tem nas suas mãos? E aí Moisés respondeu, eu só tenho um cajado, Senhor. Deus disse para ele, use, estenda esse cajado para o mar. Moisés obedeceu e o mar se abriu. Sabe por quê? Porque aquele cajado, gente, naquele cajado, Deus havia colocado a autoridade para Moisés. Autoridade para ser um líder, autoridade para conduzir o povo. Ele já havia usado aquele cajado em outras situações, né? Que a gente vê na Bíblia. Então, aquilo ele tinha nas mãos dele. Aquilo ele usou e o mar se abriu. O cajado que era símbolo de autoridade que Deus havia dado para eles. Deus tinha dado talento para Moisés liderar. E aí eu pergunto para vocês, o que Deus colocou em suas mãos? Eu pergunto de novo, o que foi que Deus colocou em suas mãos? Ele colocou o dom para orar? Ore. Ele colocou para evangelizar? Evangelize. Ele colocou o dom para socorrer necessitados? Ele colocou o dom para louvar? Para pregar? Para ensinar? Você quer que Deus multiplique esses dons na sua vida? São dons espirituais. Você quer que Deus multiplique? Ou não? Então, entregue nas mãos dele e obedeça. Aí você pode perguntar assim para mim, tá bom, na vida espiritual tudo bem, eu vou orar, vou ver o que Deus quer que eu faça e vou fazer. Mas e na minha vida material? O que eu faço? Eu não consigo prosperar, eu preciso de um emprego, eu não consigo arrumar um emprego. Nada do que eu faço dá certo, consigo ganhar o dinheiro que eu preciso. Quanta gente está se perguntando isso? O que fazer? O que fazer? Deus tem a solução para isso também? Tem. Tem sim. Olhe para as suas mãos de novo. O que foi que Deus colocou em suas mãos? Qual o talento que Ele te deu na sua vida material? Não importa qual seja. Você tem o dom de cozinhar? Ele te deu talento para cozinhar? Ele te deu talento para fazer limpeza? Vocês acham que isso não vale nada? Vocês acreditam que isso não vale nada? Vale muito.
São talentos que Deus deu, tá? Ele te deu um talento para ser comerciante? Para fazer conserto nas coisas? Todo mundo aqui faz conserto? Não, ele deu talento para alguns, para fazer conserto, para fazer propagandas, para escrever. O que vocês acham? Para trabalhar com computador? É um talento ou não é? É um talento que Deus deu para construir, para ser um construtor, né? Um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro. São talentos que Deus dá. São talentos que Deus dá, tá? Deu talento para você pintar? Hein, Nelly? Deu talento para pintar, né? Deu talento para fazer decorações, para fazer lembrancinhas. Deus colocou em suas mãos esse talento. O que você está esperando? Você vai segurar para você? Você vai fazer que nem aquele cara lá da parábola dos talentos, que pegou os talentos que o dono da terra deu para ele, que o dono da terra representava Deus, na parábola, e vai guardar, porque vai ter medo de usar? O que aconteceu com ele? Deus tirou tudo. O outro, que usou o talento e multiplicou e fez prosperar, ganhou muito mais. Recebeu o milagre da multiplicação, porque foi obediente, porque entregou os talentos que ele tinha nas mãos para o dono da terra. Entregou para Deus. Tá? Veja bem, se você entregar, e eu vou falar isso para vocês com certeza, hein? Se você entregar no altar de Deus, com o coração humilde, com gratidão, pela fé, o seu talento, seja qual for, ele será multiplicado e você será próspero. Próspera. Não importa qual seja o seu talento. Usa. Mas antes de usar, entrega nas mãos de Deus. E pede para Ele te dar o controle. Para Ele te instruir como você deve usar. Não faça as coisas por você mesma. Que nós podemos errar, gente. Mas quando nós pedimos a direção de Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo faz, nós acertamos. Nós fazemos o certo. Nós prosperamos. Vocês estão entendendo? Veja bem, se você crê nessa palavra, se você aceitou essa palavra e quer entregar nas mãos do Senhor tudo que Ele colocou em suas mãos, seja os dons espirituais ou os dons materiais, tudo que Ele colocou em suas mãos, então eu vou convidar você agora para vir aqui à frente. Numa atitude de fé, numa atitude de ousadia, de entrega, vem aqui à frente. Vem à frente. Pensa em tudo aquilo que você quer que seja multiplicado em sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo. A não ser que você não queira entregar nas mãos de Deus, você não é obrigado também. Tá? Mas se você quiser entregar nas mãos de Deus, vem aqui à frente, é uma atitude de fé. Tá? Lembre-se, a nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. Tá? Veja bem, gente. Você pensa naquilo que você quer que seja multiplicar na sua vida. Seja sua profissão, seja o seu dom espiritual, seja o que for. Coloca agora diante do altar de Deus. Coloca diante do altar de Deus. É você e Deus agora. Pensa assim, a porta está fechada, gente. A porta da sua casa está fechada. É você e Deus. Coloca diante dele agora. Você está diante de Deus. Ele está aqui. Coloca diante dele. Repete comigo assim uma oração. Bendito és, Senhor, o único e verdadeiro Deus, que tudo fez, tudo faz e tudo fará.
Eu te louvo e glorifico o seu santo nome. Entrego em suas mãos todos os meus talentos espirituais e materiais. E te peço, Pai, me dê a direção, me dê estratégias, me dê sabedoria e me dê a bênção da multiplicação.